Bora lá. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, meu povo. Mais uma terça-feira, muito boa noite. Quem tá por aí, me ajuda com as questões técnicas. Como é que tá, meu povo? Áudio tá ok, imagem tá ok também? Me contem aí se tá tudo certo com as questões técnicas pra gente poder começar. Tudo certo, meu povo? Tudo bem por aí? Me contem. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Maicon, Patrícia, Vivi. Boa noite. E aí, meu povo? Ótimo, imagem ok, áudio ok. Excelente. Então vamos lá. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma terça-feira de live. Hoje estamos aqui na nossa live de número 9. Passamos de 2 meses com as nossas lives semanais. Excelente. Meu povo, vou pedir a ajuda de vocês logo agora no início, hein? Para que o Instagram entregue essa live para mais pessoas. Tá vendo aqui embaixo o coraçãozinho? Manda aqui o coraçãozinho pro Instagram começar a mandar essa live aí para mais pessoas e mais pessoas se juntarem aqui a nós. Vamos lá. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Oficialmente, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo nessa terça-feira? Semana mais curta, semana com feriado? Bora lá! Meu povo, pra quem não me conhece, pra quem tá aqui numa primeira interação comigo, eu vou fazer uma apresentação bem rápida. Eu sou Natália Thomas, sou professora de inglês há um pouco mais de 15 anos, tem um tempinho. Nesse tempo eu já trabalhei, né, com várias frentes do ensino de inglês, mas atualmente o meu foco é ensinar, através da internet, jovens e adultos a destravarem o inglês. A minha ideia é que vocês destravem o inglês, porque olha, o que tem de gente travada, ou travada no início, né, que nem começou a estudar, ou então travado ali que já começou e parou, ou então, enfim, tem travado de tudo que é jeito. Então, o meu objetivo hoje é esse, ajudar você a destravar o seu inglês. Pensando nisso, além do conteúdo que eu produzo aqui no Instagram constantemente, temos as nossas lives semanais. Então, se você caiu aqui de paraquedas, saiba que não é uma coincidência essa live estar acontecendo agora. Toda terça-feira, às 8h30 da noite, temos live, eu ia falar live ao vivo. Temos live aqui no Instagram, toda terça-feira, às 8h30 da noite, com temas que são tanto escolhidos por mim, quanto sugeridos por vocês. Olha só que legal. Então, se você tem temas que você gostaria que fossem tratados aqui nessas lives, você tem a possibilidade de me mandar aqui através dos comentários, aqui embaixo, aqui na live. Você pode me mandar a sua sugestão de tema para ser trabalhado. Você pode também me mandar por direct. Então, tá lá em outro momento. Listinha de tópicos que serão abordados, beleza? Essas lives, elas acontecem aqui, ficam gravadas no perfil por 24 horas. Depois desse período, elas saem do ar e ficam disponibilizadas apenas para quem é aluno dos meus cursos. Então, não perca. Toda terça-feira, às 8h30, coloca aí o lembrete na sua agenda para você estar aqui desenrolando o seu inglês de vez. Hoje o nosso tema é bem bacana, bem base, um tema super importante. As 4 habilidades do inglês. As 4 habilidades do inglês hoje você vai descobrir quais são, para que são, para que servem, qual que é o papel de cada uma dentro desse processo aí de aprendizado de vocês do inglês. Tudo isso nós vamos falar hoje, beleza? Então vamos lá, meu povo. Eu fiz uma pesquisa ali nos stories, e aí eu fiz 3 perguntas relacionadas às habilidades. E as mesmas perguntas eu vou fazer para você agora. Então você tá me ouvindo aí, coloca aqui nos comentários. Primeiramente, qual habilidade do inglês é a mais fácil para você? É a que você tem mais facilidade? Qual das habilidades é a leitura? Colocaram então. Voltou aí, meu povo? A conexão? Apareceu para mim um tem aqui de conexão meio... Tá ok? Acho que tá, né? Voltei. Beleza. Então, a maioria falou pra mim que a habilidade mais fácil pra eles era a habilidade de reading, que é a de leitura. E hoje vocês vão entender por que a maioria das pessoas tem facilidade, considera essa
a habilidade mais fácil. A segunda pergunta que eu fiz foi: qual delas é a mais desafiadora, é a mais difícil? E a resposta da maioria foi listening, que é a habilidade de ouvir. Hoje também vocês vão entender por que essa habilidade pode ser um pouquinho mais complicadinha. E a mais desejada que eu perguntei: qual é a habilidade mais desejada por você? Qual das 4 habilidades é a que você mais quer desenvolver? E a resposta que eu obtive lá nos stories foi speaking. A maioria das pessoas quer conseguir falar bem. Então, nós temos aí essa configuração lá das criaturas que responderam no story. E geralmente, quando, eu falei pra vocês que eu já sou professora de inglês há 15 anos, então eu já trabalhei em cursinho, já trabalhei online, presencial, individual, em grupo. Então, eu sempre gosto de perguntar esse tipo de coisa. E as respostas que eu recebo, não só aqui nos stories, mas as respostas que eu sempre recebi, elas são muito parecidas. Geralmente as pessoas têm uma certa facilidade, acha mais confortável a questão da leitura, tem um pouco mais de dificuldade, é um pouco mais desafiador, tanto quanto do listening, que são 2 habilidades interligadas. E disparado, a maioria das pessoas, a habilidade que a maioria das pessoas quer ter, quer conseguir dominar. Qual dessas 4 habilidades é a habilidade que você mais quer dominar no inglês? Falar bem, ouvir e entender bem via áudio, ler bem ou escrever bem. Qual dessas 4 é a sua principal? Você precisa saber isso. Você precisa saber isso exatamente para que você saiba, primeiro, como estudar, segundo, como priorizar. E isso a gente vai começar a falar aqui hoje. Beleza? Vamos lá então, mãos à massa. Misturei mãos à obra com mão na massa. E aí saiu mãos à massa. É isso aí, gente. Aqui a gente inventa também frases novas, bordões novos. A gente é assim. Então vamos lá. Primeira coisa então, as 4 habilidades. Essas 4 habilidades, elas não existem só para o inglês. Elas existem para qualquer idioma. Então, qualquer idioma, você pode trabalhar essas 4 habilidades. Mas a gente vai chamar de 4 habilidades de inglês e são os nomes que a gente vai usar aqui. Então, nós temos leitura. A gente pode categorizá-las em 2 famílias diferentes. A gente tem as que são receptivas e a gente tem as produtivas. As receptivas... E aí, meu povo, voltei? Como é que tá a conexão? Voltou agora? Fiz uma pequena alteração aqui. Me digam se voltou aí pra vocês. Sorry. Voltou aí? Conexão tá ok? Tá ok? Ótimo. Beleza. Então vamos lá. As habilidades de recepção, ou seja, onde você recebe o inglês, é quando você tá ouvindo e quando você tá lendo. E existem as habilidades de produção, onde você produz o inglês, que são a escrita e a fala. Então você tem esses 2 grupos. Observem que 2 delas têm um potencial mais passivo. Então, quando você lê e quando você escuta, você tende a estar mais passivo. Você não precisa fazer muita coisa. Então, você vai receber o idioma. Já quando você escreve, quando você fala, você tem que produzir. Você tem que organizar suas ideias para poder colocar para fora. Então, imagina, alguma coisa que você faz que você pode só ficar sentado assim. Ficar sentado e o negócio tá lá acontecendo. E outra que você tem que de fato fazer, você tem que colocar a mão na massa. É óbvio que as que são receptivas, as que são mais passivas, têm um potencial para ser mais fácil. Porque você não vai precisar criar, algo já está criado. Você tem que interpretar, você tem que entender, mas não criar. Criar vai ser sempre mais difícil. Criar algo vai ser mais desafiador do que você
interpretar algo, entender algo que já está feito. É por isso, então, que as pessoas geralmente têm mais dificuldade para escrever e para falar. Porque elas precisam criar, precisam organizar as ideias dela. E aí, lembra que eu falei de potencial para ser mais passivo? O que isso quer dizer? Você pega um livro e aí você tá lendo o livro em inglês. Beleza, tô aqui lendo o livro em inglês. Passivamente. Se você só lê o livro em inglês sem ter nenhum papel ativo, você não vai conseguir desenvolver muita coisa. Por quê? Imagina que você nunca viu aquelas palavras na vida. Nunca viu. Nunca viu as palavras na vida. E aí você simplesmente vai ficar lendo. Lendo. Claro que você vai encontrar palavras que são parecidas com o português. Então você vai conseguir entender ali um pouquinho. No entanto, para você aumentar seu vocabulário, o que você vai precisar? Ir para ação. Encontrar uma palavra, eu vou pesquisar o que é essa palavra. Então você foi para ativo. Vou pesquisar essa palavra. Ah, tá, entendi o que é essa palavra. Então, quando você... Não é porque você tá numa atividade receptiva que você vai ficar paradão de boa, porque não vai entrar por osmose. É que nem, por exemplo, o listening, né, que é o áudio. É uma habilidade de recepção. Tu acha que se tu colocar um áudio aí pra tu em inglês e dormir ouvindo uma playlist, você vai dormir ouvindo a playlist em inglês? Já teve essa loucura por aí, né? Ou então você vai passar o dia ouvindo alguma coisa em inglês. Só que você nunca viu nenhuma palavra em inglês, imaginemos. Vamos pegar o exemplo de outro idioma, vamos pegar o japonês. Imagina que você não sabe nada de japonês e aí você fala assim, beleza, vou ouvir japonês. Colocou aqui o fone de ouvido, tá lá, o dia todo ouvindo japonês. E tudo que você faz é ouvir o japonês, só. Você não pesquisa palavra nova, você não conhece nenhuma palavra, você não lê palavra, você só escuta. Você acha que você vai aprender por osmose, gente? Acha, gente, que vai aprender por osmose? Não vai, pelo amor de Cristo, não vai. Então, você vai receber. Como que você vai fazer aquilo ali virar aprendizado? Como que você vai fazer aquilo ali fazer parte do seu repertório para que quando você leia ou escute outras vezes você consiga entender? Entenderam como é que é? Então, as habilidades, na verdade, elas funcionam juntas. Aquela pessoa que tem um domínio bom do inglês, aquela pessoa que tu fala assim, aquele ali é bom no inglês, viu? Aquele ali é sucesso. Essa pessoa, geralmente, ela pode até ter uma habilidade que ela se destaca. Mas, no geral, ela vai dominar bem todas as habilidades. Ela vai se virar na fala, ela vai se virar na leitura, ela vai se virar no listening, ela vai se virar na escrita. Nós sempre vamos ter uma habilidade mais forte e uma habilidade mais fraca. Então, você vai poder ranquear até as 4 habilidades. Ó, a minha melhor é essa, a minha segunda melhor é essa, a minha terceira melhor é essa e a minha quarta melhor é essa. Então, é natural as suas habilidades terem uma certa diferença. O que não é legal? Você tem uma diferença muito grande de uma habilidade para outra. Então, por exemplo, você conseguir ler artigos científicos, notícias, textos super completos e na hora de falar você não conseguir se apresentar. Isso já não é muito legal. A não ser que o seu foco seja 100% ler. A única coisa que eu quero é ler. Então eu vou me dedicar 100% à leitura. Eu não quero falar. Beleza. Mas no geral, o que as pessoas querem? As pessoas querem fazer de tudo um pouco, né? Você provavelmente aí quer fazer de tudo um pouco. Misturar, né? O listening, o speaking, o reading, o writing. Travou de novo, meu povo? Já voltei? Me falem aí se eu já voltei, se eu já tô de volta. Às vezes eu tô falando aqui, não sei nem como. E aí, voltei? Voltei, tô normal. Hoje a conexão tá me adorando, né? Hoje a conexão tá de... E aí, voltei? Me falem aí se tá tudo certo. Tá ok aí, meu povo? Tá? Beleza. Tranquilo, então vamos lá. Então, no geral, o que eu tava falando? No geral, a gente quer manjar de tudo, né? Mesmo que você não seja assim, um expert, mas... Pô, quero conseguir ler um pouquinho, quero conseguir falar, quero conseguir ouvir, quero conseguir... Então,
O que é o ideal? No geral, para a maioria das pessoas, por isso que é importante você conhecer qual é o seu objetivo. Mas a maioria das pessoas, o ideal é você mesclar, é você balancear todas as habilidades. Então é você ter o seu momento de leitura, ter o seu momento de ouvir, ter o seu momento de falar, ter o seu momento de ler, de escrever. O ideal é você balancear as habilidades. Claro que dependendo do objetivo da pessoa, ela pode focar em uma específica, né, ou duas, por exemplo, e deixar uma de escanteio. Tanto que tem uma delas que geralmente poucas pessoas têm a intenção de desenvolver num nível assim muito incrível. Adivinhem qual é? Pensem aí. À medida que eu for falando aí que vocês vão pensando. Então, o que é importante? Você conhecer qual é o seu objetivo. Então, se o seu objetivo é viajar, por exemplo, e conseguir fazer uma viagem tranquilo, tem duas habilidades principais que você precisa desenvolver bem. O listening e o speaking. Porque muitas vezes a gente foca no speaking, mas esquece que em uma conversa, se você não entende a outra pessoa, acabou a comunicação. Você pode falar maravilhosamente bem, mas se a pessoa fala com você e você não entende, como é que vocês vão se comunicar? Então, a fala, a comunicação oral, você precisa falar e você precisa entender. Speaking and listening. Both. Os dois. Listening and speaking. Já se o seu objetivo é ser um acadêmico, né? Ser aquela pessoa que faz o mestrado, aí depois você vai lá e faz o doutorado, e você vai pro pós-doc, tá? Você é aquela pessoa que quer consumir, assim, artigos em inglês, tá? E é isso. É isso que você quer. Manada. Talvez você não precise focar na parte de speaking, que é a parte de fala. Talvez o speaking você possa deixar mais de lado. Muito mais do que essa pessoa que quer viajar. A pessoa que quer viajar e conversar em inglês, ela vai precisar de speaking. Então, saiba qual é o seu objetivo. O que você quer? O que você mais quer com o inglês? Pode ser que você fale assim, eu quero tudo. Pois é, vamos pensar em um foco? Vamos pensar em uma habilidade central? Claro que você vai desenvolver todas elas, é comum. Mas qual é o seu foco? Até porque a gente vai falar daqui a pouco. O seu foco é o que você mais tem que praticar. Então, se você aí tá dizendo pra mim que você quer aprender a falar, né? Se comunicar oralmente em inglês, no entanto, você não fala, como é que você vai andar de bicicleta? Como é que você vai aprender a andar de bicicleta se tu não anda de bicicleta? Como é que você vai aprender a nadar se você não nada? Como é que você vai aprender a falar inglês se você não fala? Então, é isso. Uma outra coisa que você precisa conseguir identificar é qual é o seu ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco no inglês? E aí, uma vez que você conseguir identificar o seu ponto fraco, eu quero que você corra para o seu ponto fraco. Você não vai correr do seu ponto fraco. Você não vai falar assim, nossa, eu tenho muita dificuldade em ouvir. Não vou ouvir, não. Não, é o contrário. Caramba, eu tenho muita dificuldade em ouvir, então eu vou ouvir todo santo dia. Caramba, eu tenho muita dificuldade em escrever, eu vou escrever todo santo dia. Não fuja da sua dificuldade. Se você foge da sua dificuldade, você não vai desenvolver aquela habilidade. Não faz sentido algum você fugir da habilidade que você quer desenvolver. Não faz sentido. É igual, eu quero... Exemplo, vou pegar um exemplo bem aleatório. Eu quero ter um corpo maravilhoso. Eu quero ser um bodybuilder. Eu quero ser um fisiculturista. Eu quero ser Ramon Dino. Eu quero ser grande. Angela Borges sou eu. Eu quero ser uma fisiculturista. Em compensação, pra mim é muito difícil treinar. Eu sou fraca pra treinar. Não vou treinar. Pronto, resolvi. Não vou treinar. Acabou. Eu vou virar uma fisiculturista? Eu vou ter um corpo daqueles lá de fisiculturista? Gente, é só um exemplo, tá? Eu não tenho vontade de ter corpo de fisiculturista. Como que eu vou desenvolver?
Se o pré-requisito para eu ter aquele corpo é treinar pesado, um deles, né? Mas assim, o principal, né? É treinar pesado. Eu vou ter aquele corpo? Não! Se você quer falar a bênção do inglês, o que você tem que fazer? Falar a bênção do inglês. Você vai começar falando muito bem? Falando incrivelmente bem? Talvez sim, mas geralmente não. Como que você vai melhorar? Fazendo. Falando. Desenvolvendo. Então, identifique qual é o seu ponto fraco e corra em direção a ele. Essa é a primeira coisa que a gente vai falar aqui hoje sobre essa questão geral, né? Então, revisando, hein? Revisando aqui, porque essa internet me zoou hoje. Tá bugada essa internet. Falamos sobre quais são as 4 habilidades: falar, ouvir, ler e escrever. São as 4 habilidades. 2 delas são de recepção. Você recebe o inglês ouvindo e lendo. Já tá pronto. Você tem que entender, certo? Já tá pronto. 2 são de produção. Você vai produzir o inglês. Falando, speaking, e escrevendo, writing. 2 divisões aí delas. Algumas delas são mais passivas. Você vai ficar numa posição, você vai ficar de um jeito mais passivo. Como que vai ser? Leitura e audição. Quando você lê, quando você ouve, você fica ali mais paradinho. Como que você vai produzir mais? Falando e escrevendo. Muito importante você saber qual é a habilidade que você quer desenvolver mais. E muito importante também encontrar o seu ponto fraco, encontrar a sua habilidade mais fraca e correr em direção a ela. Trabalhar esta habilidade. Ok, meu povo? Essa foi a parte introdutória, hein? Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada habilidade, sobre as 4 habilidades, qual é o papel delas e tudo mais. Tá tudo ok até aí? Se tiverem pergunta, podem mandar aí nos comentários. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Quem quer ter tudo, não tem nada. Arrasou, gostei aí dessa teoria. Você tá falando das habilidades, né? Escolher uma pra focar. A habilidade da maioria é a mais difícil. Falar. Mas aí esse é o negócio, né? A maioria quer falar, não é a habilidade mais fácil de desenvolver, mas 90% das pessoas, eu diria até mais, é a habilidade que menos pratica. Então, olha só, é a que eu mais quero, mas é a que eu menos pratico. A conta não fecha, meu povo. Vamos lá, vamos falar agora sobre as 4 habilidades. A primeira delas é reading, que é a parte de ler. Então, reading é a sua habilidade de ler, é a compreensão de textos escritos. Então, é quando você lê algo que está produzido em inglês. Gente, essa habilidade de reading, ela é a base de todas as habilidades. Ela precisa ser feita sempre. Você sempre precisa estar lendo alguma coisa em inglês. Ela é a base. A base das habilidades é reading, é leitura. Quanto mais você lê em inglês, mais chance de você desenvolver o seu vocabulário, a sua gramática, a sua compreensão do idioma. Até porque a leitura você pode ter vários focos. Você pode pegar um texto e o seu foco daquele texto pode ser a compreensão geral. Eu quero ler esse texto e eu quero entender sobre qual é o assunto. Eu quero saber qual é o geral daquilo ali. Esse é um dos focos que você pode usar para a leitura. Um segundo foco que você pode ter para a leitura é: eu quero o vocabulário disso aqui. Esse texto é sobre meio ambiente. Então eu quero extrair daqui vocabulário sobre meio ambiente. Esse é um segundo foco que você pode dar para a leitura. Um terceiro foco que você pode dar para a leitura é: eu quero entender as estruturas disso aqui. Ou seja, prestar mais atenção na parte gramatical, né? Como é que é a estrutura? Como é que eu expresso tal ideia? Então, a leitura, ela é muito diversificada, porque você pode variar o seu objetivo ao ler.
Você pode ler simplesmente para entender aquilo ali, testar o seu nível de compreensão. Você pode ler para aprender vocabulário novo, que é algo que todo mundo tem que fazer o tempo todo. Então lembra que eu falei que ler é uma habilidade mais passiva. No entanto, se você só ficar lendo e vendo um monte de palavras que você não conhece, né, palavras desconhecidas, como é que vai melhorar seu vocabulário e seu inglês? Então o que você tem que fazer? Na hora que você estiver lendo, você precisa selecionar palavras novas, palavras interessantes, expressões novas, expressões interessantes, pesquisar o que significa. Então, não é que você vai bater o olho na palavra e vai saber o que significa. Você, claro, tem o contexto que pode te ajudar? Tem. Mas para você ter certeza, você vai precisar dar uma pesquisada. Então, só tem como a gente entender o inglês se a gente tem bagagem. Só tem como você falar inglês se você tem bagagem. Então, para você construir a sua bagagem, para você encher esse potinho, né, essa mala, para você encher essa mala, você precisa caprichar nas habilidades receptivas. Ouvir e ler. Ouvir e ler tem que ser parte da sua expansão de vocabulário. Tanto que muitas pessoas, assim, não é particularmente a forma que eu faço e que eu ensino os meus alunos, mas é algo que eu acho interessante também, dependendo do objetivo. Tem pessoas que primeiro passam ali 1 ano, por exemplo, focando somente nas habilidades receptivas. 1 ano somente ouvindo e lendo, com zero foco em escrita, zero foco em fala. O foco é receber, encher a mala, encher a bagagem. Quanto mais cheia for a sua bagagem, mais você vai entender e muito maior é a sua chance de conseguir produzir. Como é que você vai falar se você não sabe as palavras? Por isso que eu digo que quando oferecem para vocês aula de conversação para iniciante, gente, você viu em algum lugar falando aula de conversação para iniciante, saia correndo. Saia correndo. Não tem como iniciante fazer aula de conversação. Não tem como. Ele pode fazer a aula com foco em speaking, que é uma outra coisa que a gente vai chegar daqui a pouco. Mas aula de conversação não tem como. Porque você só produz aquilo que você já sabe. Mesmo que seja ali na base da imitação, né? Mas você só vai conseguir ter uma conversa. O que é conversação? É uma troca de informações, é uma conversa. Você só vai conseguir conversar se você tiver bagagem. Como é que você constrói a bagagem? Ouvindo e lendo. Ouvir e ler são as duas formas de encher a sua bagagem, certo? Então, a leitura, ela é a base. Ela é a base. Até porque, qual que é uma das diferenças principais da leitura para ouvir? A leitura é no seu tempo. Você controla, você volta no texto, você tem a possibilidade de ver a palavra aqui, fazer a relação com outra palavra que está do outro lado. É diferente do listening. O listening é receptivo, só que é mais difícil de você controlar. Não tem como você controlar a velocidade da outra pessoa. Não tem como você... Ai, teacher, tem como eu mudar e colocar a velocidade X, pausar, ouvir de novo. Sim, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Então, a leitura é no seu tempo. A forma mais fácil de construir vocabulário é lendo. E não é simplesmente lendo e é isso, vou só ler. Não, você vai ler, você vai ver palavras novas, você vai pesquisar essas palavras novas, você vai tentar memorizar e usar essas palavras novas e você vai ler de novo e você vai ouvir. Tudo se casa, tudo casa. Você vai ler essa palavra hoje, aí amanhã você vai ler ela de novo, aí no outro dia você vai ouvir, aí no outro dia você vai escrever, aí no outro dia você vai falar, aí no outro dia você vai ler de novo, no outro dia você vai escrever de novo, no outro dia você vai ouvir de novo, no outro dia você vai... Entendeu? E todas as vezes que você vê a palavra, é como se fosse um martelo e um prego. Toda vez. Viu a palavra? Martela, martela, martela. Até o prego entrar,
Ou seja, até você aprender de fato aquela palavra, você vai precisar de várias marteladinhas. Por que todo mundo conhece a palavra hello? Toda criatura já sabe hello. Porque já ouviu hello um zilhão de vezes. Já leu hello um zilhão de vezes. Agora vamos pensar, por exemplo, na palavra schedule. Schedule. Só vai saber o que é schedule, quem tá aqui, só vai saber quem é schedule, quem já leu e quem já ouviu essa palavra várias vezes. Quem, ó, já macetou. Macetou é ótimo. Pra quem, ó, já pegou lá o martelo e martelou. Martelou. Então, a leitura é a forma mais fácil de você conseguir desenvolver o seu vocabulário, de você conseguir melhorar a sua compreensão de uma forma geral. A leitura ela é necessária para todas as criaturas deste planeta Terra. Qual vai ser a diferença do vocabulário das pessoas de acordo com a leitura? Depende do que você lê, depende da frequência com que você lê. Então, se você tem o hábito de ler só artigos, exemplo, você só lê artigos sobre meio ambiente, o seu vocabulário sobre essa área vai ser gigante. Você vai saber muito sobre isso. Mas pode ser que eu te dê um texto sobre, sei lá, ouro, mineração, e você tenha uma dificuldade enorme. Então, o seu vocabulário... E é a mesma coisa que acontece em português. Se você tem o hábito de ler alguma coisa, o seu vocabulário naquilo ali vai ser melhor. Se você não tem o hábito, consequentemente, o seu vocabulário vai ser mais fraco. Então, é a mesma coisa em inglês. Se você quer ter um bom vocabulário no assunto tal, leia e escute mais sobre assunto tal. É isso que vai fazer com que você ganhe vocabulário ali, claro, tentando pegar as palavras pelo contexto, vendo em dicionário, pesquisando sinônimos, palavras parecidas, etc, etc. É isso que vai fazer a sua leitura ser mais efetiva. Beleza? Essa foi a primeira habilidade. Segunda habilidade, listening, que é a habilidade de ouvir. Também é uma habilidade receptiva. Mas o que a gente tem de diferente? O listening é mais rápido, o listening é mais dinâmico. E as pessoas têm mais dificuldades com o listening por vários aspectos, mas um dos principais é a questão da velocidade. No texto você vai e volta, você lê de novo. No áudio já não é assim, principalmente se for algo ao vivo, né? Se eu estivesse falando inglês com vocês aqui, não teria como vocês pararem, fazerem minha voz ficar mais lenta, ouvir de novo, repetir, porque é algo ao vivo, né? Algo que está acontecendo em tempo real. Então, o listening é você conseguir entender e interpretar os textos falados, ou seja, o que é dito de forma oral. E para isso, é muito importante você entender uma coisa. Não funciona ouvir se você não tem a bagagem. Se você não tem o vocabulário, não adianta você ouvir. Se você não está construindo o vocabulário, não adianta você ouvir por ouvir. Lembra do exemplo que eu dei lá no início? Se eu te der agora um áudio em japonês e você só ficar ouvindo esse áudio em japonês, provavelmente você vai ficar 3 anos ouvindo esse áudio em japonês e não vai conseguir entender. Você precisa conseguir associar essa palavra com essa pronúncia significa tal coisa. Essa palavra com tal pronúncia significa tal coisa. Mas por que você tem que casar os dois, a leitura e a audição? Porque quando você só lê, você acha que as palavras vão ter aquele mesmo som que está escrito. E isso aí é o terror da galera. Por quê? O inglês ele tem vários padrões, tem várias coisas que acontecem no inglês com relação à pronúncia. Então, por exemplo, tem muitas letras em muitas palavras que são escritas, mas não são pronunciadas. Muito comum em inglês. Em inglês, praticamente todas as letras em algum momento, em alguma palavra, podem não ser pronunciadas. Então, às vezes, você tem uma palavra com, sei lá, 7 letras e 2 sons. 7 letras, 2 sons. Então, se você não ouve, você olha para aquela palavra e espera algo grande, né? 7 letras. Só que a pronúncia são 2 sons. Então, você provavelmente vai ouvir e não vai conseguir associar.
Por isso que você tem que associar a leitura e o áudio. É muito bom você estudar textos com áudio. Você faz um trabalho conjunto. Primeiro você lê o texto, vê as palavras, dá uma pesquisada no vocabulário. Depois você coloca o áudio, vê como que aquelas palavras são pronunciadas. E aí você vai fazendo esse trabalho junto. Uma habilidade vai complementando a outra. Entenderam? Uma habilidade vai complementando a outra. O reading completa o listening. O listening completa o reading. Por que que tem muito... Por quê? Por que que eu tive aquele resultado lá no Instagram que eu falei pra vocês da pesquisa? Habilidade mais fácil, gente, que tá aí nos stories. Leitura. Habilidade mais difícil, gente, dos stories. Ouvir. Uai. As duas são de recepção. Se você não tivesse o vocabulário, você não ia entender ele escrito. Por que que você entende quando tá escrito, mas não entende quando é falado? Porque você não tá fazendo a associação da escrita com a leitura, com o áudio. Da escrita com o áudio. Você sabe como é que aquela palavra é escrita, mas você não sabe como que ela é pronunciada. Você não sabe como que a gente fala aquela palavra. É por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, eu ouvi um áudio, não entendi nada. Mas aí na hora que eu peguei o texto, eu entendi quase tudo. O que que isso me mostra? Que você tá lendo, mas você tá só lendo. Você tem o vocabulário, mas você tá focado só em ler. Então na hora de ouvir, você não conseguiu fazer associação entre a forma escrita e a forma falada. E aí você esperava ouvir uma coisa e acabou ouvindo outra coisa completamente diferente e teve dificuldade. Então, primeira coisa sobre o listening. O listening, você precisa expandir o seu vocabulário e o ideal é que ele seja trabalhado junto com a leitura. Então, o listening, ele também é base. Lembra que eu falei pra vocês? As duas habilidades principais, as duas habilidades que são base do inglês. Ouvir e ler, ouvir e ler. Junto, começa junto, depois separa, só vou ler, só vou ouvir. Pode fazer assim também. Depois que você desenvolve um pouco, agora eu vou botar no nível difícil, hein? Agora eu vou primeiro ouvir, depois que eu ouvir, extrair o máximo do áudio, aí eu vou ler. Ótimo! Existem várias estratégias, né? Existem várias estratégias, mas eu tô falando aqui basicamente se você tá começando, se você tá querendo mudar a tua história com o inglês, porque o que você fez de errado já foi, gente. Já foi. Vamos agora fazer do jeito certo? Como é que faz do jeito certo? Tô falando aqui pra vocês agora como é que faz do jeito certo. Beleza? Quando você pratica o seu listening, então, pra que isso serve, né? Você vai melhorar a sua pronúncia, né? Então você vai conseguir pronunciar aquelas palavras melhor, então você vai conseguir entender melhor e falar melhor. Lembra que numa conversa você precisa tanto falar quanto ouvir bem? Então se você pratica o listening, você vai entender a pronúncia daquela palavra. Se você entende a pronúncia, se você sabe a pronúncia, você consegue entender e você consegue produzir. Mesmo que a sua produção não seja 100%, mas ela vai ser ali parecidinha. A pessoa vai conseguir te entender também na maior parte dos casos. Então, meu povo, o que é muito importante? Entender que ouvir e ler são atividades, são funções que você vai trabalhar ali juntas. O que é muito importante sobre os dois? Você trabalhar com materiais autênticos. Trabalhar com materiais autênticos. O que são materiais autênticos? São materiais do mundo real. É você pegar o áudio de verdade. Não é tu pegar só o áudio lá do seu livro. Track 1. Letter B. Listen to Maria talking to her friend. Hi, Jason. Good evening. How are you tonight? Hi, I'm good. And you? E aí você vai para qualquer lugar, ter qualquer tipo de conversa com alguém e você não encontra isso. E aí você fala, uai, mas eu ouvi tanto, por que eu não tô sabendo entender?
Porque você não trabalhou com material autêntico. Então precisa ter material autêntico, principalmente de listening. Eu não quero que você pegue o texto e você fique lá naquela leitura mecânica, sabe? Aquela leitura robótica. Não. Eu quero que você pegue material autêntico. Onde que você encontra material autêntico de listening? Primeiro, redes sociais. Inclusive eu fiz um post ontem, eu acho. Ontem eu fiz um post, tá aqui no feed. Eu fiz um post indicando 5 perfis excelentes para você aprender inglês, para você seguir, praticar o seu inglês, desenvolver o seu inglês. Um deles faz story todo dia, posta reels quase todo dia. Listening, material genuíno, material autêntico. Redes sociais é o primeiro deles. Segundo, você pode assistir palestras, entrevistas, vídeo no YouTube. Eu não estou dizendo que aquele áudio do livro didático, que aquele áudio mais devagar... Gente, meu nariz. Eu não tô dizendo que tem zero utilidade. Eu não tô dizendo isso. Tem utilidade, principalmente no início. Pra te adaptar, né? Pra você ir ali e tal. Mas assim, é coisa rápida. É coisa rápida. Vai pro mundo real depois. Porque é o inglês do mundo real que tu precisa ouvir pra tu conseguir entender as pessoas e conseguir responder as pessoas. Então, material autêntico. Leitura, a mesma coisa. Vai pras redes sociais. Vai pro Instagram. TikTok não tem muito disso, né? Mas fica aqui no Instagram. No Instagram tem muitos perfis de gente que produz inglês. Lê a legenda. Lê os stories. Muita gente faz stories em texto. Leia. Responda. Interaja com esse povo. Tem muita leitura real aqui. Leitura, você vai poder também ler livros. Independente do assunto que você gosta. Tô consultando aqui minha colinha. Artigos. Artigos aí da sua área, vai ter muita coisa já que você vai conhecer. Notícias. Existem sites de notícias que são adaptados, existem os sites, para quem tá começando, né? Existem os sites de notícias mesmo dos jornais que você pode acessar. Existem canais aqui no YouTube, existem perfis aqui no Instagram de notícias. Mais uma opção. Blogs. Eu gosto de viagem, quero ver um blog sobre viagem. Tem. Um blog sobre culinária? Tem. Uma coisa que eu sempre falo é que quem quer aprender inglês não passa fome. Não passa fome no sentido de que não fica sem conteúdo. Quem quer aprender inglês tem conteúdo produzido para todas as habilidades, em todos os níveis, sobre qualquer assunto. É só procurar, é só ir atrás, é só querer e fazer. Então, eu até facilitei. Lembra que eu falei? Tem um post aqui com 5, fiz ontem. 5 indicações de perfis maravilhosos para vocês seguirem no Instagram. Todos para vocês conseguirem praticar leitura, escrita, fala, ouvir e tudo mais. Ok? Sobre listening, sobre ouvir. Aí tem uma questão. Quando você ouve, se você só ouve e você não observa e você não repete, pode ser que você fique muito bom em entender, mas não consiga produzir. Então, o listening é uma atividade, né, para que você consiga ter resultados bem melhores. É uma atividade de observação e repetição. Ou seja, você vai observar como a palavra é pronunciada, como as frases são pronunciadas e você vai repetir. Você vai fazer aquilo ali. Então, não é só você ouvir. Ouve, observa como é, replica. Fala em voz alta, bota pra fora. O inglês da sua cabeça é diferente do inglês da tua boca. Às vezes esse inglês daqui é excelente, às vezes esse aqui não é. E qual é a diferença entre um e outro? É mais difícil falar? É. Mas tu não fala, tu não pratica falar. Nem pra ler as palavras em voz alta, sozinho na tua casa, tu tá querendo. E aí, como é que faz? Como é que você vai estar fluente? Como é que você vai estar falando inglês daqui a não sei quanto tempo? Então, gente, se coloque em movimento. Faça com que o seu inglês seja ativo. Não fica só na passividade, não. Ficar só na passividade não vai resolver o teu problema. Você não quer falar? Né? Na maior parte dos casos. Você não quer ter uma conversa? Você não quer escrever, por exemplo? Bota a mão na massa. Beleza? Isso é sobre listening. A próxima habilidade é a habilidade de escrita. E eu preciso assumir
que, salvo casos muito específicos, essa geralmente é a habilidade que as pessoas menos focam. É a habilidade que as pessoas menos querem desenvolver de uma forma muito incrível, assim. Então, geralmente quem quer escrever quer conseguir escrever um textinho, né? Escrever ali um e-mail, uma opinião. Não quer fazer, assim, uma resenha crítica sobre livro, tal, e tarará, e tarará. Então, a produção escrita, ela é geralmente a habilidade que fica mais de cantinho. Tem suas vantagens, tem suas funções, mas ela geralmente fica assim. Então, para que serve a escrita? Primeiro, para você conseguir solidificar vocabulário, estruturas, gramática, ordem de palavras, organização de ideias. Tudo isso você consegue fazer melhor quando você está escrevendo. Então, no geral, é mais fácil escrever do que falar. Por quê? Para escrever, de novo, você consegue olhar, você consegue mudar a coisa de um parágrafo para o outro, mudar de um pedaço da frase para outro. Já quando você fala, você já falou. Se saiu alguma coisa errada, você pode até repetir, mas já está falado. Então, a produção escrita, ela te ajuda a solidificar, ela te ajuda como é que eu posso dizer? Ela te ajuda a fortalecer o que você já aprendeu. Por isso que geralmente ela fica mais para depois, porque você precisa já ter construído, lembra da bagagem? Você precisa já ter aquela bagagem. Você precisa já ter construído aquela base. Senão, como que você vai escrever? Não vai escrever, vai ficar só repetindo palavras, né? Copiando palavras. E aí, gente, quando eu falo de escrever, é claro que num nível bem básico. Tipo assim, comecei minha aula de inglês hoje, teacher. Hoje é meu primeiro dia. Conta como escrever, eu pegar as palavras e as frases e copiar? Conta. Só que copiar só me mostra que você tá alfabetizado e que você sabe ver qual é a letra e escrever ali. Tem que ter um propósito para isso, né? Tem que ter um propósito. Então, como que você vai fazer? Começa escrevendo coisas simples. Então, primeiro, tá, teacher, hoje é meu primeiro dia de aula, eu vou copiar essas frases aqui, beleza. Mas vamos tentar mudar um pouquinho essas frases? Vamos dificultar um pouquinho essa escrita? Então, imagina que a sua frase é assim: I have one brother. I have one brother. Essa é a frase que você copiou lá no seu caderninho. I have one brother. Eu tenho um irmão. Vamos mudar essa frase? Vamos agora escrever outra frase? I have... Ao invés de one, eu vou usar two. I have two... Ao invés de brother, eu vou usar sisters. I have two sisters. Gente, é uma coisa boba, mas você está praticando a sua escrita, você está praticando a sua produção. Então, pega pequenas coisas das frases que você vai tendo contato e vai fazendo alterações. I have a dog. Vamos mudar um pouquinho? Vamos escrever outra frase agora? I have a cat. Vamos mudar outra? I have a bird. Vamos mudar e colocar outra? I have a, sei lá, guinea pig. E por aí vai. Então, vai fazendo essas pequenas alterações. A sua escrita, ela evolui de acordo com a sua maturidade no inglês. Então, você começa escrevendo coisas muito bobinhas, muito pequenininhas, e aí você vai construindo, até um dia que você está escrevendo uma resenha com 4 parágrafos sobre um assunto XYZ. Então, a escrita, ela tem muito a ver com a maturidade que você tem com o idioma. O tanto de vocabulário que você tem, o quanto que você já sabe trabalhar as estruturas e tudo mais. É uma forma de você reforçar a gramática, é uma forma de você reforçar vocabulário. A escrita é uma habilidade incrível, mas ela realmente exige que você tenha um pouquinho de bagagem para conseguir produzir. Assim como a última habilidade, que é a habilidade de speaking, que a gente vai falar agora. Guys... Seguinte, speaking é a produção oral. Então, você tem a produção escrita, que é escrever, e você tem a produção oral, que é o speaking, que é a fala. E nesse momento, a gente vai fazer um contraste, porque
Speaking é diferente de conversation. Speaking é uma coisa, conversation é outra coisa. Falar é uma coisa, conversar é outra coisa. Falar só precisa de você. Falar, eu estou falando. Conversar exige uma outra pessoa, exige troca de informações. Então, por exemplo, uma palestra onde o palestrante simplesmente fala sobre o tema dele. Isso é speaking. Um diálogo em um restaurante, isso é conversation. Uma pessoa, um vídeo no YouTube onde a pessoa tá fazendo Ai, gente, como é que é o nome daqueles trem? Quando eles vão... Unboxing. Quando eles fazem os unboxing, né? Eles abrem lá os produtos e vão falando sobre o produto. Aquilo ali é speaking. Agora, duas pessoas debatendo qual é o melhor celular, isso é conversation. Speaking é uma coisa, conversation é outra. Para você chegar no conversation, você tem que ter passado pelo speaking. Não que seja uma escada, né? Mas você precisa trabalhar o seu speaking para você conseguir... Tipo assim, não tem como você não pratica seu speaking e você vai para conversation. Então, conversation não é uma habilidade, é uma situação. Speaking é uma habilidade, que é a habilidade de produzir sons. Você vai produzir sons, você vai produzir palavras usando o inglês. Palavras, frases, taraná, taraná, taraná. Quando você pratica o speaking, o que você tá fazendo? Você tá reforçando tudo aquilo que você aprendeu na leitura, no áudio, colocando em prática o seu conhecimento da palavra, colocando em prática organização de frase, colocando em prática pronúncia, colocando em prática tudo isso. Tá vendo por que é mais difícil? Porque não é simplesmente você entender a palavra. É você entender a palavra, conseguir colocar ela dentro de uma frase e conseguir pronunciá-la corretamente. Vamos simplificar assim, né? Então, para você falar, isso é o mínimo que você precisa. Para você falar, isso é o que você precisa no mínimo. Saber o que aquela palavra quer dizer, conseguir colocar ela dentro de uma frase e saber a pronúncia dela. É isso que você precisa. Então, quando você está praticando a sua fala, você vai ganhar confiança lá para o seu momento de comunicação, né? Lá para a sua conversation. Então, é claro que se você já teve aquela fala, é claro que se você já praticou oralmente falar uma palavra 30 vezes, você vai se sentir muito mais seguro para usar ela numa conversa do que se você nunca tivesse usado. Então, quantas vezes você ouviu Hi, what's your name? How are you? É claro que você vai se sentir mais seguro para ter uma conversa com isso do que com assuntos que você nunca praticou, do que você nunca falou. Então, é através dessa fala sozinho que você vai conseguir criar essa confiança. E claro, conversando também, porque é na conversa que você vai aprender muita coisa. Você vai conseguir também, através do speaking, desenvolver a sua pronúncia. A pronúncia, ela nunca é 100%. A gente vai fazendo ajustes. Tem detalhes na pronúncia pra gente ajustar. E futuramente, isso vai te trazer o quê? Fluência. Fluência é você falar inglês sem dificuldades. É você falar inglês de forma fluida, de forma, né, desenrolada, sem ficar parando pra pensar o tempo todo. Igual a gente fala português. Eu tô falando aqui pra vocês sem precisar estar pensando 1 milhão de coisas. Qual é a ordem, qual palavra vem primeiro, qual palavra vai depois. Por quê? Porque eu sou fluente em português. Se você é fluente em inglês, você faz a mesma coisa. Quer dizer que você não vai cometer erros? Não. Eu sou fluente em português e eu cometo erros em português. Você também. Então, em inglês, você pode ser fluente em inglês e cometer erros em inglês. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entenderam? Então, o que você pode fazer para começar a praticar o seu speaking? Leituras em voz alta é a primeira coisa. Então, lembra que a gente falou do texto? Encontra um texto que tem áudio. Lê o texto primeiro. Estuda aquele vocabulário, estuda aquelas palavras. Depois, vai ouvir. Ouve esse texto. Ouve ele lendo junto. Depois, vai praticar sua leitura em voz alta. Pega teu celular, grava um áudio seu lendo o texto.
Depois compara a sua leitura com o áudio daquele texto. Como é que eu posso juntar tudo isso? Então, é um processo. Você vai juntando uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa daqui, uma coisa dali, e aí você vai conseguindo construir. Então, estão vendo como que as habilidades trabalham juntas? Primeiro você vai ler, depois você vai ouvir, em seguida você vai estar aqui lendo em voz alta, gravando, você vai falar sozinho, não tem problema nenhum você falar sozinho. Às vezes a gente fala sozinho até em português, quem dirá em inglês. Fala sozinho em inglês, vai narrando o seu dia em inglês, faz imitação. Então uma coisa que ajuda muito, música. Você pode fazer imitação lá, tentar cantar igual o cantor. Você pode pegar uma entrevista, né? Pegar um áudio curtinho e fazer... Ops, eu tô que mexo essa câmera, né? E fazer a imitação daquele áudio, fazer a imitação daquela entrevista. Pega trechos pequenininhos. Então, é fazendo essas pequenas coisas, né? É fazendo esses momentos de prática que na hora que você tiver uma pessoa na sua frente para conversar, você vai se sentir mais seguro para conversar. Você vai conseguir se sentir mais seguro porque você já fez aquilo ali tantas vezes. Você já falou aquelas palavras tantas vezes, você já montou aquelas frases tantas vezes. Não tô falando, gente, que primeiro eu faço um, depois eu faço outro. Não é assim uma escada, né? Ao mesmo tempo que você ouve, você fala sozinho, você conversa com outra pessoa, as habilidades, elas estão sempre, ó, juntas. Elas estão sempre em conjunto, sabe? Então, o que eu quero que vocês entendam é que, para você conversar com alguém em inglês, faz esse momento de você com você mesmo, sabe? Faz esse momento de ler coisas em voz alta, coloca pra fora, bota a pronúncia pra fora. Compara, vê se a sua pronúncia tá parecida com a pronúncia que você acha aí na internet, que você ouviu. Pega o gravador do seu celular, faz um grupo no WhatsApp, para todos os meus alunos eu falo isso. Faz um grupo no WhatsApp, só você. Ou então, se não tiver essa opção aí no teu celular, tu vai, coloca outra pessoa, depois tira a pessoa e fica só você lá no grupo. Usa esse grupo como depósito de áudio, depósito de você vai, grava o áudio. Terminou de gravar? Escuta. Pega a palavra, vai ver a pronúncia. Tá parecido? Como é que eu posso melhorar? Fala sozinho. E toda oportunidade que você tiver de falar com alguém, fale. Coloque em movimento. Porque se você não fala, você não vai saber se a sua pronúncia tá certa. Você não vai saber. Porque se você fala e a pessoa te entende, é porque você tá falando certo. Mesmo que tenha alguns erros ali. Aqui a gente não tá preocupado com gramática perfeita, com vocabulário perfeito. A gente quer que a pessoa entenda a gente. Certo? Então, como que você vai saber se a pessoa te entende? Falando com a pessoa e vendo se ela te entende. Não tem outra forma. Como é que você vai saber se o seu inglês é inteligível? Inteligível quer dizer compreensível. Como é que você vai saber se as pessoas entendem o seu inglês? Se tu mostrar teu inglês para as pessoas. Se tu não mostrar, como é que tu vai saber? Entendeu? Viram que é uma questão de realmente entrar em movimento? Então é isso, meu povo. Nós temos aí as 4 habilidades. O ideal é que no seu planejamento de estudos você una, você mescle essas 4 habilidades. Faz um pouquinho de leitura, vai junto com o áudio, depois faz a leitura em voz alta, depois tenta fazer um resuminho. Claro que isso pode ser adaptado de acordo com o nível que você já tem. Se você está começando agora, você vai ver que o negócio vai ser talvez um pouquinho mais lento, você vai precisar ali repetir mais vezes, coisas mais simples, menores. Se você já tem um inglês mais avançado, arrocha. Pega textos mais longos, né, mais difíceis, pega áudios mais longos, mais difíceis, entre em movimento, sai misturando as habilidades. Um dia você ouve, um dia você fala, um dia você escreve, um dia... Lembre-se que para você aprender alguma coisa de fato, você precisa estar insistentemente envolvida com aquilo. Envolvido com aquilo. Então, você quer desenvolver seu inglês? Você quer levar o seu inglês para outro nível? Esteja constantemente envolvido com o inglês. Lendo em inglês, escrevendo em inglês, falando em inglês, ouvindo em inglês. Lembrando que ouvir e ler são as 2 bases. Sem ouvir e ler, você não vai conseguir desenvolver as 2 outras. O vocabulário, as estruturas não vão entrar na tua cabeça via osmose.
Lembra disso. Ok, meu povo? Espero que vocês tenham gostado desse overview, né? Desse panorama que eu trouxe sobre as 4 habilidades. A ideia foi realmente te apresentar essas 4 habilidades, falar um pouquinho sobre o potencial de cada uma, né? O que cada uma pode te ajudar. Deixo aqui o convite para você, para que na terça que vem, às 8h30, você esteja aqui comigo. Começamos as nossas lives às terças-feiras, às 8h30. Lembrando que, se você tem sugestões de temas, de assuntos para serem trabalhados, podem me mandar por direct, eu vou colocar lá na listinha. Muito obrigada pela companhia de vocês, pelo prestígio de estarem aqui comigo. Uma boa noite para todo mundo e see you next week. Vejo vocês na semana que vem. Bye, bye.